Olá e bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia a todos aqui do canal. Hoje a devocional do dia se encontra no livro de Salmos, o capítulo 115 e o versículo 11, que diz assim: Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Aqui está falando que nós que confiamos no Senhor, que tememos a Ele, né? Nós que tememos a Deus, o que é temer? É ser obediente à Sua palavra, ser obediente às Suas regras, né? Bíblicas, é ser obediente aos Seus mandamentos. Aqui está dizendo, nos advertindo que nós que tememos ao Senhor, nós devemos confiar nele, porque ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Aqui a palavra diz: Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então, se você tem temor a Deus, se você vive os mandamentos dele, vive de acordo com a palavra dele, a promessa é essa, o mandamento é esse, que nós confiemos nele, pois ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso auxílio quando precisamos, quando estamos passando por dificuldades, passando por lutas. Ele está sempre ali do nosso lado, sempre sendo o nosso auxílio. Ele resolve as nossas situações, os nossos problemas, porque todos nós passamos por problemas, né? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus fala: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu o mundo. A gente tem que se animar e se alegrar nele. Sempre quando estivermos passando por dificuldades, a gente deve sempre lembrar dessa passagem, que Jesus já venceu o mundo e a gente deve confiar nele, confiar no Senhor, pois ele já venceu tudo o que era preciso por nós, que foi o principal, que foi a morte na cruz. Ele venceu a morte. Nenhum outro homem venceu a morte. O nosso Jesus venceu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória da vida eterna. E aqui fala que Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso escudo, nossa proteção. Ele está sempre nos protegendo, Ele está sempre nos livrando das garras do inimigo. O inimigo tenta de tudo para nos atacar. Ele faz de tudo para nos atacar, nos afligir de várias formas. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias para nos atacar. Mas Deus é sempre o nosso escudo. Aqui a palavra diz: Vós que temeis ao Senhor, confia nele. Então devemos confiar nele, porque ele sempre vai ser o nosso escudo e o nosso auxílio na hora que a gente tanto precisar. E na hora que a gente também não precisar, porque Deus é onipotente, né? Onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele está sempre vigiando a todos nós. Ele está sempre conosco em todo o tempo. Então, Ele nos livra de coisas que a gente nem imagina. Porque o mundo espiritual existe, né? O mundo espiritual aí é vasto. E a gente não enxerga o mundo espiritual. E Deus não. Deus enxerga. Os anjos dele estão sempre aí, apostos, né? Eles sempre estão nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Então, Ele é o nosso escudo para nos proteger do mal. Imagina quantas coisas, de quantas coisas o Senhor nos livra sem a gente nem perceber. Às vezes a gente se atrasa, né, para algum compromisso e a gente às vezes fica irado, bravo, ai meu Deus, vou chegar atrasado. Mas às vezes não, é Deus que está fazendo isso acontecer, pois talvez Ele está lhe dando algum livramento de algo que ia acontecer, às vezes de uma viagem, chegar atrasado, pegar o ônibus atrasado, pegar um táxi atrasado, um Uber atrasado. Isso às vezes é Deus já livrando a gente de algo que poderia acontecer. E nós às vezes ficamos irados e bravos, né? Mas não, é Deus sempre cuidando e protegendo do seu povo, pois Ele é um Deus zeloso, Ele é um Pai que cuida dos seus filhos. E nós devemos sempre ter essa confiança nele, de que Ele está cuidando e protegendo a gente de todo o mal. Nós devemos ser sempre confiantes nele, colocar a nossa fé
tremenda em Deus, pois Ele cuida de tudo. Ele não desampara o justo. A palavra de Deus diz que Ele não desampara o justo. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele sempre manda auxílio, Ele sempre manda socorro quando a gente precisa. A gente pode passar apertos e dificuldades, mas Ele vai sempre mandar o auxílio, Ele vai sempre mandar o socorro. Então, se você está passando por algo difícil, por alguma dificuldade, por algo que você não sabe como resolver, clame a Deus e Ele responde. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, acho que é 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós devemos clamar a Ele. Teve um momento da vida que eu já clamei a Deus, eu usei esse versículo: clama a mim e responder-te-ei. Eu clamei a Deus de todo o meu coração e Ele atendeu o meu clamor. Isso é só uma das situações, mas esse foi o momento que eu lembrei específico, pois eu usei esse versículo, né? Eu lembrei desse versículo na época que eu estava passando por essa situação e clamei a Ele realmente de todo o coração. E Deus atendeu o meu clamor e atendeu o meu pedido. E Ele sempre nos atende. Às vezes Ele não pode não realizar aquilo que a gente está pedindo na hora, mas lá na frente Ele vai fazer, pois para tudo tem um tempo certo, né? E Ele sabe do nosso amanhã, Ele sabe do nosso daqui a pouco, daqui a 2 horas, 3. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente planeja, a gente idealiza, mas quem confirma os nossos passos é Deus. Ele é quem sabe de todas as coisas. Às vezes a gente está planejando uma coisa para agora à tarde ou para a noite, mas quando passa a hora, não vai acontecer daquela forma que a gente planejou, porque Deus é quem nos direciona sempre, principalmente quando colocamos Ele para direcionar os nossos passos, os nossos caminhos. Ele sempre vai direcionar da forma certa, porque às vezes a gente está caminhando por aquela estrada, por aquele caminho, e Deus diz: não vá por aí, senão você vai acabar se perdendo. Então Ele vai nos direciona sempre no caminho certo, pois Ele é a verdade, Ele é o conhecimento, Ele é tudo o que precisamos. Por isso que a nossa confiança deve estar somente nele. Esse título aqui do texto do capítulo 15 fala: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Por que fala vaidade dos ídolos? Que a gente não deve ter confiança em ídolos, em deuses que não têm boca, que não falam, que não andam, são deuses feitos de pedras. Nós não devemos ter nossa confiança em ídolos. A nossa confiança deve ser o nosso único Deus, pois Ele é o Deus criador de todas as coisas. Não existe outros deuses, não existe. O único Deus que existe é o nosso Deus. Os outros são criações do homem, do inimigo, só para confundir a cabeça dos homens, para colocar outros deuses e as pessoas confiarem e acreditarem. Mas o único Deus verdadeiro, glorioso, que é cheio de glória e poder, é o Deus eterno, o Deus criador, pois Ele quem criou a mim e a você, o céu, o mar, as estrelas, Ele quem criou todas as coisas. Por isso que aqui fala que a nossa confiança deve ser somente nele, pois Ele é que cuida de todos, Ele quem nos fez, Ele quem nos formou no ventre da nossa mãe, e a nossa glória e o nosso louvor deve ser somente para Ele, porque se Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, nós devemos ter só confiança nele e glorificar somente a Ele. Amém? Aqui fala a glória do Senhor. Só Ele que tem glória, só Ele que tem poder para transformar e mudar vidas. Então confiemos sempre, tema sempre ao Senhor, que é obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer os ensinos da palavra do Senhor, e confiemos sempre nele, pois ele vai ser sempre o auxílio na hora da angústia, vai ser o escudo na hora que estivermos passando por algum ataque do inimigo. Ele vai ser sempre o nosso escudo e o nosso auxílio, sempre cuidando e protegendo a nós de todo o mal. Então que você
tenha entendido a palavra, que ela tenha alcançado o seu coração de alguma forma e que você seja muito, muito, muito abençoado aqui no canal. Que você seja abençoado no nome precioso de Jesus e tenha um ótimo dia. Amém?